Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria explicar um pouco, né, de como que eu aprendi a ganhar dinheiro, como que foi principalmente o processo da minha mentalidade até chegar a ponto de falar, ok, não vou fazer faculdade, vou me dedicar simplesmente a editar vídeos, né, e empreender de algum jeito. E também queria falar um pouco sobre como a escola, né, em si, os vários anos que eu passei na escola não me serviram de tanta coisa assim para a maioria das coisas que eu faço hoje em dia, né. Muito do que eu aprendi no meu trabalho, muito do que eu venho aprendendo nunca me foi ensinado na escola, né? Na verdade, nunca nem me foi dito que eu precisava aprender essas coisas, né? Eu não estou dizendo que a escola teria a obrigação de ensinar todo aluno a empreender, até porque não é esse o papel da escola, mas a escola poderia pelo menos ter dado uma certa introdução ali, né? A temas que referentes ao empreendedorismo. Poderia ter dado a explicação de algumas coisas, né? Principalmente da parte tributária, cara. Eu saí da escola, comecei a editar vídeos para gringos, comecei a receber dinheiro e eu não sabia como declarar imposto. Eu não sabia que eu tinha que ir atrás de um contador, eu não sabia que eu tinha que abrir uma empresa, eu não fazia ideia disso. Eu sabia que, tipo, ok, existem empresas, eu sei que existe imposto, eu sei essas coisas, mas para o que eu tava fazendo, né, eu tava simplesmente editando para gringos e recebendo dinheiro na minha conta bancária. Eu achava, ok, a história termina aqui, né, eu não preciso abrir uma empresa, criar um CNPJ e declarar esse dinheiro que eu recebo. Eu não sabia disso. Para mim, eu achava, ok, tô recebendo dinheiro, tá tudo certo. E é isso. Obviamente, depois de alguns meses, eu fui pesquisando mais a fundo, fui conversando com familiares, né? E eu fui percebendo, ok, eu tô recebendo aqui, mas de fato, a partir de um certo valor, né, que eu tiver na minha conta aqui de pessoa física, é interessante eu abrir uma empresa. E eu preciso pagar meus impostos. Porque, primeiramente, que não era uma coisa muito comentada, né? Porque a maioria das pessoas da minha família trabalhavam de CLT ou eram concursados. Então, todo o imposto que eles pagavam já era retido na fonte, né? Ninguém tinha que ficar todo mês ali fazendo notas fiscais, declarando quanto que estava faturando. Ninguém fazia isso. O dinheiro que recebia na conta já era descontado o imposto. Então, ninguém precisava ter um contador nem nada do tipo, né? E comigo o cenário era um pouco diferente, porque eu era um freelancer e eu estava recebendo dinheiro, né? E como não tinha vínculo nenhum governamental, né, não era concursado, não tinha como reter esse dinheiro na fonte, né? Então eu só fui descobrir um tempo depois de eu ter terminado o ensino médio, né? Eu terminei o ensino médio com 18 anos e comecei já a trabalhar para gringos por volta aí dessa época. E eu só fui descobrir que eu precisava pagar imposto quando eu já estava completando 19 anos. Porque eu não sabia, ninguém tinha me ensinado. A escola não me ensinou isso. Mas bom, aqui eu já tô falando da parte do imposto, né? Mas obviamente teve toda uma trajetória até eu ter que pagar o imposto, né? Então eu vou voltar um pouquinho mais atrás e explicar como que foi esse processo mental meu de desistir da faculdade, né? E falar, ok, eu vou me dedicar a isso, vou tentar me dedicar à edição de vídeo e no futuro empreender em algumas outras coisas. Bom, essa daqui é uma pasta que eu comprei no primeiro ano de ensino médio. Essa pasta aqui ela é uma pasta com divisórias, né? Então aqui dentro tem bastante material. E aqui, basicamente, o que está escrito aqui nessas divisórias é todas as matérias que eu tinha na escola e todas as matérias que eu ia precisar estudar para passar no Enem. Então logo no primeiro ano de ensino médio eu resolvi, ok, eu vou estudar, né, o ensino médio inteiro aqui, porque eu quero passar em uma boa faculdade pública, né? E para isso eu preciso de uma nota alta no Enem. Isso antes da pandemia, né? Eu comecei o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio ainda não tinha chegado a pandemia. Então eu tava muito esperançoso de tipo, ok, vou estudar esses 3 anos aqui, vou me dedicar pra caramba pra tirar uma nota boa no Enem. E aqui, cara, aqui tem várias apostilas, né? Aqui, ó, na parte de química, né? Eu tenho várias tabelas periódicas aqui, né? Aqui também eu tenho várias provas do Enem, né? Aqui que eu fazia como simulado, né? Por exemplo, essa daqui de 2021. Eu tive nessa prova aqui 62 acertos, né? Aqui tem o Enem de 2020, né? Aqui eu juntava várias provas do Enem que eu ia fazendo e eu ia juntando aqui para eu estudar depois e ver quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei, né? Então eu realmente me dediquei até que bastante assim para tentar passar do Enem durante alguns meses, alguns anos até, né? Eu poderia dizer que assim, do nono até mais ou menos a metade do primeiro ano do ensino médio, eu era muito dedicado em questão de estudo, porque eu queria passar no Enem e ter uma nota alta. Aqui, inclusive, tem um livro, cara, é um livro que eu tentei escrever quando eu tinha, eu acho que, sei lá, eu devia ter uns 12 anos de idade, talvez até menos, cara, eu devia ter uns 10 anos. Eu inventei que eu queria escrever um livro, porque eu tinha lido o livro do Jogos Vorazes,
Vorazes, né? É o primeiro livro de Jogos Vorazes, eu tinha lido esse livro e eu achei muito interessante a história e eu queria fazer alguma coisa assim parecida e eu tentei escrever um livro, né? Então, você pode ver que desde o começo da minha vida, eu sempre que eu via alguma coisa interessante, eu tentava reproduzir. Então, eu li um livro legal, eu tentava ir lá e escrever um livro. Ou eu via alguma coisa legal na internet, eu ia tentar fazer também, né? Com a edição de vídeos aconteceu isso, né? Eu vi vídeos legais na internet que tinha uma boa edição, eu falei, caramba, eu vou tentar fazer isso aqui também. E eu acabei me identificando muito com a edição, mas eu poderia ter me identificado muito com escrita de livros, né? Eu poderia ter gostado muito de escrever livros. Não foi o caso, né? Eu tentei começar a escrever quando eu era criança, mas eu não gostei muito de escrever. Eu gostei muito mais de produzir vídeos. Mas é muito interessante, né? Porque sempre, desde pequeno, eu sempre fui testando tudo pra ver o que eu realmente gostava e o que fazia sentido na minha vida. E o que não fazia, eu descontinuava. O que fazia, eu continuava. Aqui também nessa pasta tinha redações, enfim, tem várias coisas aqui, tinha muito material de estudo aqui. Eu tinha inclusive comprado um caderno para cada matéria. Então, o meu plano pro ensino médio era, cara, eu vou estudar o máximo que eu consigo, eu vou tirar uma nota muito foda no Enem e vou passar na melhor universidade que eu conseguir. Na época, eu queria fazer o curso de engenharia. Eu tenho um tio que ele é engenheiro, ele se formou na USP há muitos anos atrás, né, lá na década de 90, eu acho. E daí ele era meio que o exemplo de sucesso na minha família, né? Então toda vez que meus pais iam dar um exemplo de alguém que teve sucesso, eles sempre citavam o meu tio e o percurso que ele correu, né? De fazer uma boa faculdade pública, conseguir um emprego, crescer numa empresa e etc, né? Conseguir um bom emprego. Ele já viajou para muitos países, né? Provavelmente mais de 30 países ele já foi. Então ele, né, a partir do emprego dele de engenheiro, ele conseguiu ter acesso a muitas coisas. Mas, obviamente, ele se formou há 30 anos atrás, né? E não era uma realidade que eu via muito mais tão frequentemente assim, mas como ele era a referência de sucesso, eu falava, ok, vou tentar fazer o mesmo, né? Então eu fui muito nessa mentalidade, né? Vou fazer o Enem, vou passar em algum curso bom e vou conseguir uma carreira tradicional, assim, né? Por assim dizer. E beleza, fui seguindo isso, fui seguindo estudando, até que na metade do meu primeiro ano do ensino médio, pandemia. Começou a pandemia, começou a aparecer várias notícias na TV e etc. Até que ficou assim por um tempo, né? Começamos a máscara e depois até que chegou uma hora ali que suspenderam de fato as aulas. Acabou as aulas. E todo esse tempo ali de ter acabado as aulas e todo mundo ter voltado para casa, até eles começarem a se adaptar para dar aulas remotas, se passaram tipo 2 meses, né? Então a gente ficou já 2 meses sem fazer nada e só depois foram começar a se adaptar para dar aulas online, que no começo era uma coisa muito precária, porque ninguém sabia direito fazer aquilo ali, né? Nenhum dos professores tinha muita noção de como dar uma boa aula online. A qualidade das câmeras era horrível, a qualidade da internet muitas vezes era horrível, muitas pessoas nem sequer entravam ali, tinha muitos problemas com a plataforma, que a gente usava a Microsoft Teams, então tinha muitos problemas com a plataforma, então teve vários meses ali de adaptação, e nessa época aí eu já estava, eu já não estava botando muita fé que eu ia conseguir me dedicar tanto assim pro Enem, porque eu já não tinha mais o ensino ali presencial e eu não conseguia muito estudar por conta própria sozinho em casa. Até porque, porra, o Enem não era um assunto que me interessava tanto assim, né? Eu não gostava de estudar as matérias tradicionais da escola, não era algo que eu conseguiria ficar obcecado assim. Eu meio que me forçava a estudar porque eu sabia do resultado que poderia trazer, mas eu não era obcecado por aquilo, obcecado por tirar uma nota boa e entrar numa faculdade, eu não era obcecado por isso, como eu sou com edição. Então ali eu já tava perdendo muita fé de que, tipo, ok, talvez eu não consigo estudar, talvez eu não sabia direito o que eu ia fazer, né? Porque eu lembro até, cara, nos primeiros anos que eu entrei no ensino médio, eu estava convencido de que a escola servia para eu tirar uma nota alta no Enem e conseguir um bom emprego, né? Tipo, toda a trajetória da escola ali, na minha cabeça, ela se resumia a você conseguir um bom emprego e conseguir dinheiro. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo uma perspectiva diferente. Que na verdade a escola não é feita para você ter um bom emprego. A escola é feita para formar uma pessoa, né, na vida. Ela não é feita para você ir ali e aprender a ganhar dinheiro e ter um bom salário. A escola não é feita para isso. A escola é feita para formar indivíduos, né? A minha professora de filosofia falou isso. E a escola, ela não serve para você seguir uma boa carreira profissional. Isso é fora da escola. A escola, ela serve para formar um indivíduo, né, que tenha noção básica das coisas básicas do mundo, né? Que saiba o básico de matemática, que saiba o básico de biologia, de química, que saiba as coisas básicas do mundo para entender as coisas ao seu redor, né? Até porque, cara, a gente vive no mundo hoje em dia
onde a gente usa muita tecnologia, mas a gente sequer sabe como essa tecnologia funciona, né? Quantas pessoas sabem como funciona a tela de um celular? Quantas pessoas sabem como funciona realmente cada um das peças de um computador, né? Como que funciona um monitor? Muitas pessoas às vezes não sabem nem como funciona uma lâmpada, cara. Então a gente usa muita coisa e a gente sequer sabe o que são essas coisas, né? A gente tem um corpo humano, né? E se não fosse pela escola em si, eu não saberia o que tem no meu corpo, né? Como chamam cada uma dos meus sentidos, né? O olfato, o tato, eu não saberia de nada disso, né? Então a escola serve para formar isso, para formar o básico de um indivíduo. A escola não serve para você ganhar dinheiro, né? Ali não é uma formação de tipo ganho dinheiro, não é uma formação para isso. Ali é para você aprender como funciona o básico do mundo ao seu redor. E demorou um tempo para eu entender isso, né? Para eu entender que na verdade a escola não tá ali para o objetivo final da escola não é o Enem, nem nada disso. O objetivo da escola é simplesmente te ensinar a ser um ser humano e te ensinar a compreender um pouco o básico do mundo ao seu redor. Beleza, dado isso, né, eu comecei ali no ensino médio, por volta do primeiro, segundo ano, a fazer um pouquinho dessa transição de pensamento. De que, ok, eu não posso basear toda a esperança da minha carreira profissional dentro da escola. Eu preciso tomar atitudes para que eu desenvolva isso como algo à parte. Porque a escola não vai me ensinar isso, entendeu? A escola não tem o dever de te ensinar isso e não é o objetivo dela te ensinar isso. Não é porque ela quer criar funcionários e formiguinhas ali, não. É porque ela é o básico, ela é a base. Uma pessoa que não fez o ensino médio, uma pessoa que não fez o ensino fundamental, ela vai ter muito mais dificuldade em todas as outras áreas da vida porque ela não entende assuntos básicos da vida. Mas, obviamente, as coisas mais avançadas, a parte de empreendedorismo, a parte, né, até de você pagar impostos, né, a parte de você aprender uma skill profissional que vai te gerar uma renda, isso vem da prática, isso vem do mundo pós-escola. Alguns podem dizer que, na verdade, depois do ensino médio tem a faculdade e daí seria, assim, o papel da faculdade te ensinar uma carreira para você se desenvolver profissionalmente. E eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que a faculdade ela se aprofunda mais na área que você escolheu. Mas não é só porque você sabe tudo de biologia, por exemplo, que você vai ser um biólogo bem pago, né? Quando eu era criança eu queria ser biólogo, né? Porque eu assistia muito o Richard, né? E eu via lá eles com os animais e eu falava, caramba, eu quero fazer isso aí também, né? Mas depois eu descobri que eu tinha muito medo de inseto e decidi desistir disso. Mas enfim, né? A faculdade ela vai te aprofundar no tema que você escolher, mas toda a parte de realmente da carreira profissional, onde envolve ganhar um bom salário, é meio que por sua conta, né? A faculdade ela pode te dar um estágio, mas muitas vezes não é a partir de um estágio que você vai chegar em um grande salário, né? Tem muitas outras coisas ali envolvidas que você provavelmente não vai conseguir tirar esse conhecimento de uma faculdade. Você só vai conseguir ter esse conhecimento na prática. E isso vai para todas as áreas, né? Eu não fiz faculdade. Eu aprendi praticamente tudo que eu sei sobre a minha profissão hoje em dia de edição de vídeos. Eu aprendi pela internet, 90% por tutoriais do YouTube, né? Se você for classificar assim tutoriais do YouTube como se fossem uma faculdade, por mais que eu poderia ter assistido todos os tutoriais possíveis, eu poderia ter feito horas e horas de aula, mas se eu não aplicasse nada do que eu aprendi nos tutoriais do YouTube, eu não ia ter resultado nenhum, porque eu nunca ia ter tido a prática. E eu posso dizer que muitas das coisas que eu vi no YouTube, né, principalmente da parte de prospecção de cliente, de várias outras áreas assim, quando eu tentava aplicar aquilo na prática, sempre era um pouquinho diferente, entendeu? Às vezes porque o vídeo era um pouco desatualizado, era de uns anos atrás, às vezes porque alguma plataforma tinha mudado, então tipo, eu sempre tentava ver o negócio, eu tinha que aplicar na prática, e na prática era sempre um pouquinho diferente do que na teoria. E eu sinto que é a mesma coisa na faculdade, né? Algumas aulas de faculdade, elas são um pouco ultrapassadas, né? Por quê? Porque você precisa pegar essa aula e tentar botar na prática na sua realidade. Porque provavelmente na sua realidade vai ser um pouquinho diferente do que da realidade de quando aquilo ali foi feito. Eu não acho que você deva começar 100% na prática. Eu acho que é importante sim você ter um pouquinho de teoria, ter um pouquinho de base, mas é tipo 50% teoria e 50% prática, tá ligado? Você precisa juntar as duas coisas. Não dá pra você chegar no final do caminho sem ter os dois, né? Um depende do outro. Mas, voltando ao tema da escola, sim, a escola ela te ensina a base da vida, o básico das coisas. Porém, dinheiro e empreendedorismo também é o básico das coisas, né? E a escola sequer ensina o básico disso. Eu não digo que a escola te deva dar uma informação
completa em economia ou uma formação completa em gestão de empresas, né, em gestão de pessoas, não, mas eu preciso que pelo menos a escola me ensine que isso existe, né, eu preciso saber que essas coisas estão aí, que eu consigo aprender elas e que elas vão ser muito importantes para minha vida adulta, provavelmente mais importante do que qualquer outra matéria que eu estudei vai ser a matéria de como ganhar dinheiro, né, de como gerir pessoas, como gerir uma empresa, como gerir um negócio, ou se você não vai abrir uma empresa, né, como ser um bom profissional, como se destacar na sua área. Tem coisas ali que vão muito além de conhecimento, né? Principalmente no mercado de trabalho, você pode ver que existem profissionais que você vê ali e você fala, putz, eu tenho mais conhecimento que esse cara, mas ele tá numa posição maior do que eu, ele ganha mais do que eu, né? Por que isso acontece? Porque os salários não são baseados em quanto você sabe, né? Só porque você sabe mais que aquela pessoa ali de conhecimento técnico, não quer dizer que você vai ter um salário maior que ela. Porque no mundo do mercado de trabalho, tem muitas outras variáveis que importam muito mais do que o quanto você sabe sobre uma específica área, né? Mas isso também vem um pouco da noção de que você tem que ir atrás das coisas, né? E eu fui percebendo isso conforme o meu ensino médio foi acabando, era que eu não consigo depender de uma faculdade e de um diploma para conseguir ter um bom emprego, né? Eu não queria seguir esse caminho. Muitas pessoas que eu conhecia no passado seguiram esse caminho, né? Seguiram o caminho tradicional da faculdade. Eu não sei direito se a maioria já terminou a faculdade ou não, mas tipo, é bem nítido que eu fui para um caminho totalmente oposto. Eu descartei totalmente a possibilidade de fazer uma faculdade nesses primeiros anos aqui, pós-ensino médio, e eu dediquei todos os anos depois do ensino médio para conseguir me especializar em alguma coisa que eu gostava de fazer e ser bem remunerado para isso. Enquanto muitas pessoas que eu estudei junto no ensino médio hoje em dia ainda continuam estudando, né? Ainda continuam no ambiente de uma faculdade, ainda estudando a teoria, eu usei todos esses anos para simplesmente aplicar na prática várias coisas. Desse jeito, eu consegui errar muito mais cedo do que muitas pessoas, né? Putz, eu cometi muitos erros no começo da minha carreira, muitas coisas que eu não sabia, tanto na parte de tipo comunicação com o cliente, entrega, a própria rotina, né, gerenciar o meu dinheiro. Cara, é muito importante você saber gerenciar seu dinheiro, uma coisa que eu não faço nem até hoje em dia, né? Eu dificilmente separo a minha pessoa física da pessoa jurídica, e é uma coisa que não me ensinaram em lugar nenhum, né? Uma coisa que eu tive que aprender na prática, a importância de você separar essas duas pessoas. Eu tive que aprender na prática como gerir o meu tempo, como me comunicar de maneira eficiente com os meus clientes, entendeu? Eu tive que aprender tudo isso na prática, e obviamente eu errei muito para chegar onde eu tô hoje em dia. Enquanto algumas pessoas que eu estudei, né, ainda vão errar muito na carreira profissional, eu já tirei vários anos aqui da minha vida para só errar, aprender e conseguir chegar em algum lugar. Enquanto algumas pessoas vão começar a carreira profissional com 20, 22 anos, vão ter as primeiras experiências mais aprofundadas assim no emprego, né, quando terminarem a faculdade, eu aqui já estou tipo, cara, numa parte da minha carreira muito à frente, entendeu? Eu tô numa parte tão à frente da minha carreira que eu já estou pensando em criar outros negócios, como o próprio canal do YouTube aqui, né? Como provavelmente cursos e mentorias que eu quero lançar no futuro, que eu ainda tô na parte de planejamento, né, mas ainda já tô começando a trabalhar nisso. Porra, e múltiplos outros negócios que eu consigo criar com base no meu trabalho, né, que é editor de vídeos, cara. Edição de vídeos é algo que abre portas para múltiplos negócios diferentes, né? Eu posso criar uma agência, eu posso desenvolver um SaaS de edição de vídeo, né? Eu posso desenvolver uma extensão, um plugin do Premiere, eu posso desenvolver um software de edição de vídeo, eu posso criar uma escola que ensine edição de vídeo, prospecção de clientes gringos, que ensine basicamente tudo que eu aprendi na prática durante todos esses anos, eu posso pegar e ensinar isso para as pessoas. E é bizarro, porque enquanto eu penso nessas coisas, muitas pessoas estão preocupadas com o TCC da faculdade, né, e conseguir um estágio. Então é uma diferença brutal assim de realidades, mas por quê? Porque eu simplesmente apliquei tudo e errei muito mais cedo do que a maioria das pessoas com quem eu convivia. Eu me arrisquei muito mais cedo, eu deixei de seguir o caminho tradicional, mesmo que muitas pessoas falassem para eu seguir o caminho tradicional, né? Eu lembro em várias reuniões de família que eu fui, eu chegava lá e falava, gente, tô trabalhando com edição de vídeo, né? Porque alguns dos outros primos e outras pessoas da minha família estavam entrando já em faculdades e eu não tinha entrado em nenhuma faculdade ainda, né? E às vezes quando me perguntavam, né, se eu ia fazer alguma faculdade, se eu ia fazer alguma coisa, eu falava,
falava, eu tô trabalhando como editor, né? Tô tirando até uma graninha legal. Eu não falava quanto que eu recebia, né? Mas eu falava, tô tirando uma graninha legal. E muitos vinham, né? Principalmente alguns tios que já tinham feito faculdade, né? Já eram mais consolidados ali na carreira. Sempre falavam, olha, mas legal que você tá fazendo um dinheirinho aí, mas faz uma faculdade, consegue um diploma aí pra ter uma carreira mais estável, né? Faz um concurso público, porque o foco ali era mais estabilidade. Mas, sinceramente, eu não vejo muita estabilidade em fazer faculdade e competir com mais sei lá quantas outras pessoas para você conseguir um emprego. Até porque, que diferença tem isso do que o que eu faço, entendeu? Eu também compito com várias outras pessoas para conseguir um emprego. Então, tipo, é simplesmente jogos iguais, porém com algumas regras diferentes, né? Os dois também não têm tanta segurança assim. Mas eu simplesmente eu dei all-in. Eu falei, tá, não vou me dedicar à faculdade. Eu sei que tem todo mundo na minha família falando pra eu fazer uma faculdade e que esse negócio de edição de vídeo é temporário e que eu devia realmente me dedicar em uma carreira profissional mais estável. Eu mesmo assim fui lá e continuei fazendo o que eu achava que ia dar certo, né? Eu continuei fazendo, apesar de várias pessoas ao meu redor dizerem que provavelmente não era o melhor caminho pra eu seguir, e eu continuei fazendo independente do que falavam pra mim. Eu tinha uma visão de que isso poderia dar muito certo, eu sabia que isso poderia dar muito certo, não tinha dado muito certo ainda, mas eu sabia que poderia dar certo e eu continuei. É tipo, cara, se você tá jogando um jogo e você sabe que você vai vencer, você tem certeza que você vai vencer em algum momento. Você não sabe quando, né? Pode demorar 2, 5, 10 anos, mas você sabe que você vai vencer. Você ia continuar jogando ou não ia continuar jogando? Eu sabia que eu ia vencer e eu continuei jogando. Porque a minha vontade de vencer era muito maior do que o medo que eu tinha de perder. Até porque eu não tinha tanto medo de perder porque eu sabia que eu ia vencer. Perder não, pra mim não era nenhuma possibilidade. Eu sabia que se eu continuasse, em algum momento eu ia vencer. Então eu simplesmente acreditei. Eu acreditei em mim mesmo. Né? Eu acreditei em mim mesmo, mesmo que muitas pessoas ao meu redor não tivessem acreditado ali logo no começo. Até porque, e eu não digo que as pessoas estão erradas, né? Só que o problema é que eles vão querer que você faça o que eles também fizeram, porque se deu certo pra eles, eles também acham que vão dar certo pra você. Mas mudou muito o tempo, né? Se passaram 30 anos desde que alguns tios meus se formaram. Então as coisas mudaram muito, o mercado de trabalho mudou muito, né? Eles não estão errados em quererem que, né, os filhos tenham uma boa formação e faça uma faculdade, mas eu acho que os tempos mudam e você tem que se adaptar, né? E muitas vezes você vai ter que ignorar algumas coisas que a sua família diz para você conseguir realmente atingir o sucesso. E bom, como eu tinha citado que eu planejo ensinar as pessoas, se você quer aprender mais sobre a minha área, né, edição de vídeos, quer aprender como eu consegui os meus primeiros clientes gringos, como que eu pago meus impostos, né, como que eu recebo o dinheiro desses clientes, tem os membros aqui do canal, né, nos vídeos dos membros eu explico tudo isso. Tem também o servidor do Discord, onde tem vários outros editores que também editam para gringos, né? Inclusive tem eu lá no servidor. Se você tiver alguma dúvida sobre essa área, você pode me marcar lá e eu vou responder você. E eu acho que é isso, né? O vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.